Olá, estamos de volta agora com o terceiro bloco deste programa, em que nós estamos tratando das materializações de espíritos. Materializações essas que são feitas através dos perispíritos, dos desencarnados. E são materializações tactáveis. A gente pode colocar a mão, pegar, são materializações de fato e algumas até duradouras. E Kardec, até no livro A Gênese da Codificação Espírita, o quinto livro que ele escreveu, a Gênese, existe o Gênesis da Bíblia e existe a Gênese escrita por Kardec, que é um livro científico tratando dos fenômenos espíritas e de outras questões científicas com relação à doutrina espírita. E Kardec, ele fala, inclusive, nos agêneres. O que são os agêneres? São materializações especiais e que duram muito. Duram, às vezes, até anos, meses, anos, de espíritos presentes entre nós através de materializações dos espíritos. E nós temos, por exemplo, lá no Velho Testamento, no livro de Tobias, nós temos uma materialização do anjo Rafael. O anjo Rafael, ele se materializou e ficou durante muito tempo com o Tobias filho, porque há dois Tobias, o pai e o filho. E o Tobias filho, ele fez uma viagem, o texto bíblico não fala quanto que durou, mas foram, eu diria, de alguns meses. Ele fez uma viagem e essa viagem foi direcionada pelo anjo Rafael e que era um espírito humano. Aí nós temos até uma prova de que os anjos são humanos, são espíritos humanos, como ensina a doutrina espírita. São espíritos humanos de alto nível de evolução, o estado angélico. Então, o anjo Rafael, isso está no livro de Tobias, da Bíblia Católica, ele se materializa e convive durante bastante tempo com o Tobias filho, orientando-o numa viagem e também para o casamento dele com Sara, que não é aquela Sara que foi esposa de Abraão, é outra Sara. Então, esse Tobias filho, ele segue toda a orientação do anjo Rafael e os dois conviveram muito tempo. Foi uma materialização longa, demorada, e esse anjo Rafael, ele se identificou como sendo Azarias, um nome pouco conhecido, Azarias. E ele fala, eu sou filho de Ananias. Ele se identifica totalmente para o Tobias pai, porque o Tobias pai, ele queria um indivíduo que viajasse com seu filho para receber uma fortuna que estava nas mãos lá de uma autoridade importante do reinado, do reino de Israel. Então, esse
filho dele, chamado também Tobias, ele teve por orientador dessa viagem que o Tobias filho fez para receber esse valor. E o pai, o Tobias pai, quis saber desse indivíduo que se apresentou como Azarias, quem que era ele, para ele confiar nele como um orientador do seu filho Tobias, nessa viagem que ia ser feita. Então, esse anjo chamado Rafael, ele se identifica como sendo Azarias, filho de Ananias, e que era um indivíduo conhecido do Tobias pai. Era um indivíduo importante, chamado de irmão, inclusive, porque era um judeu de destaque, muito conhecido. E esse Ananias, que era o pai dele. Então, vejam aí duas conclusões que nós podemos tirar dessa materialização. Ele se identifica como Azarias, filho de Ananias, que era muito conhecido. Nós temos aí uma materialização longa, bem, poderíamos até talvez chamá-la de agênere, que é uma materialização longa, demorada, de espíritos, mas nós podemos tirar também uma grande conclusão aí, e que vou repetir, de que os anjos são de fato, como nos ensina a religião espírita, como nos ensina a codificação espírita, que eles são espíritos humanos muito evoluídos, daí serem anjos, quer dizer, emissários, enviados, office boys do mundo espiritual para o mundo físico, trazendo mensagens para nós de grandes verdades. Mas estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e eu quero recomendar a você o e-mail para contato conosco, para críticas, sugestões, perguntas que você queira fazer para nós. Contate presenca@tvmundomaior.com.br. Repetindo, presenca@tvmundomaior.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus, Jesus e Maria abençoe a todos nós.